Hello everyone! Estamos aqui hoje para dar mais uma aulinha para vocês. Hoje vai ser aula de inglês e nós vamos revisar o verbo be. Esse verbo é um verbo bastante importante dentro da língua inglesa e nunca é demais a gente estar revisando e reforçando o seu conteúdo, ok? Nós começamos a trabalhar com o verbo be lá no início do bimestre, certo? E ao longo de todo o bimestre, vocês trabalharam com o verbo be, forma afirmativa, forma negativa e forma interrogativa, certo? Hoje nós vamos estar revisando essas três formas, tá? E aí vocês vão ter uma atividade extra para estar fazendo, que eu vou estar postando no grupo. Ou para quem não consegue imprimir em casa, vocês possam vir pegar aqui na escola, tá bom? Então vamos lá. O que é o verbo be, crianças? O verbo be é o verbo ser, estar, certo? Então ele vai ter momentos que ele significa eu estou e vai ter momentos que ele significa eu sou, certo? Então, quais são as formas que o verbo be ocupa, tá? Então, a prof fez aqui uns esqueminhas para ficar mais fácil de vocês entenderem, tá? Aqui seria a forma afirmativa do verbo be, tá? Então, aqui nós temos todos os sujeitos, tá? Que são os pronomes, certo? I, you, he, she, it, you novamente, porém no plural, né? Vocês, we e they, certo? Percebam que o verbo be, ele assume formas diferentes quando conjugado, correto? Assim como são os verbos em português. Quando nós conjugamos os verbos em português, eles assumem formas diferentes ao conjugarmos. Por exemplo, eu durmo, tu dormes, ele dorme, nós dormimos, certo? Então, para cada pessoa, o verbo assume uma forma. Isso é conjugar o verbo. Então, no inglês, isso acontece com o verbo be, ok? Então aqui, ó, para I, que é a primeira pessoa, eu, a forma do verbo be é am, ok? E eu posso usar dessa forma contraída aqui, ó, the contracted form. Yes, I'm. Sim? You. Para o pronome you, nós vamos usar a forma do verbo be are. Então, quer dizer que sempre vai ser you are. I am, you are. Como que eu posso usar o you na forma contraída? Desse jeitinho aqui, ó. Your. Ok? Olha que interessante. Aqui para he, she e it, nós vamos usar a mesma forma que é o is, tá? O que é he, she, it? He é ele, que eu uso para o masculino, she é ela e it é aquele pronome neutro, né? Que eu uso quando eu me refiro a um objeto, a um lugar, a uma cidade, a um animal, ok? Que não é uma pessoa, tá? Então, he is, she is, it is. E aqui a forma que eu posso abreviar, tá? His, she's, its, ok? Sempre tirando a primeira letrinha do verbo, tá? Novamente aqui para you, we e they, nós vamos usar novamente a forma are, certo? Então, you are, vocês são, we are, nós somos, they are, eles são, certo? E aqui as formas abreviadas que eu posso usar. Então, eu posso tanto usar o verbo na forma
normal, a forma sem ser abreviada, I am, como I'm. You are, your. He is, his. We are, we're. Ok? Então, essa é a forma afirmativa do verbo be. Ok? Entendido? Bom, o verbo be possui uma forma negativa, ou seja, quando eu quero dizer alguma coisa de forma negada, né? Por exemplo, eu não estou na escola agora. No caso, vocês, né? Porque eu estou, certo? Então, você não está na escola agora. Então, eu preciso desse não dentro da frase, certo? Então, como que eu vou usar esse não? É muito simples, gente, muito simples. Olha só esse esqueminha que a prof achou aqui, ó. Então, aqui novamente a gente tem lá, ó, o pronome, tá? Que seria a pessoa, né? Eu, você, ele, ela, ok? O verbo be, tá? Que a gente acabou de ver ali a conjugação dele. E o que vai acontecer? Depois do verbo be, eu vou acrescentar a palavrinha not, certo? Coloquei a frase na forma negativa, ou seja, falei uma frase na forma negativa. Então, olha só, aqui a primeira frase está dizendo aqui, ó, I am not happy. Eu não estou feliz. You are not sad. Você não está triste. He is not angry. He is not angry. Ele não está bravo, certo? Então, sempre após o verbo be, eu vou acrescentar o not e dessa forma eu estou dando uma frase, eu estou falando uma frase negativa, ok? Então, isso para todas as pessoas da mesma maneira, tá? Aí vocês podem perguntar, professora, mas você explicou que tinha uma forma contraída, que eu posso escrever junto? Sim, tem uma forma contraída, que é essa aqui, ó. O prof preparou uma folha separada para vocês verem melhor, ó. Então, essa é a forma normal, ó. I am not. Então, como que eu posso escrever da forma contraída? I'm not. Então, as duas maneiras estão corretas, tá? You are not ou you aren't. Então, o que eu fiz aqui, ó? Eu tirei o do not e coloquei aquele apóstrofo ali, ó, para indicar que ali existia uma letra, tá? A mesma coisa aconteceu aqui com I'm. Ó, onde que tá o apóstrofo, ó, no lugar do A, para dizer que ali existia uma letra, certo? He is not. Como que fica a abreviação? He isn't. Então, da mesma forma que aconteceu no outro, ó, eu tiro o e coloco o apóstrofo. Então, unindo o is e o not. Isn't, certo? Então, vai ficar he isn't. She is not. She isn't. It is not. It isn't. We are not. We aren't. You are not. You aren't. They are not. They aren't. Certo? Então, se for para você passar uma frase para a forma negativa, é isso que vocês vão fazer: acrescentar o not após o verbo be. Ok? A terceira forma do verbo be é a forma interrogativa. O que é a forma interrogativa? É quando eu quero fazer uma pergunta para alguém, né? Então, antes a gente falou assim, I am happy. Eu estou feliz. Então, se eu quero perguntar para alguém se essa pessoa está feliz, você está feliz? O que eu tenho que fazer? No português, a gente simplesmente muda a entonação da voz, né? Eu mudo a entonação da voz e com isso eu entendo que é uma pergunta.
No inglês, a gente tem que mudar algumas coisas dentro da frase para que essa frase se torne uma pergunta e que as pessoas entendam que aquilo é uma pergunta, não só apenas a entonação, tá? E olha o que acontece com o verbo be. Então, olha só, eu tenho lá a frase I am happy. Yes? Para eu fazer a interrogativa, para eu fazer a perguntinha, eu vou inverter o am com o I. Então, olha só, am I happy? Passou a ser uma pergunta. Então, além de eu fazer essa inversão, eu tenho que colocar a entonação, né? Am I happy? You are nice. Are you nice? Então, inverti de novo o you com o are, ficando are you? He's great. He is great. Is he great? Yes. Então eu uso eu faço a troca do his para is he. Is he great? E assim vai acontecer com todas as outras pessoas, tá? Fazendo essa troca de posição aqui do pronome com o verbo be. Só lembrando vocês uma coisa. Aqui, todos os exemplos que a prof deu o quê? Pronomes, né? Que é o eu, você, ele, ela. Poderia ser o nome de uma pessoa aqui? Sim, poderia ser o nome de uma pessoa. Poderia ser John, poderia ser Anna, yes? Poderia ser the dog. Mas aí como que vai ficar, prof? Da mesma maneira. Por exemplo, John is angry. Anna is lovely. The dog is beautiful. Ok? Então, a gente também vai usar pessoas no lugar desses pronomes aqui, tá? Então, também pode aparecer nos exercícios que vocês irão fazer pessoas no lugar dos pronomes, mas é só você substituir. Ah, John é quem? É he. Ana é quem? É she, certo? I sempre vai ser I, eu. You sempre vai ser você, you, tá? Então, para a gente finalizar aqui, a gente tem as três formas do verbo be, certo? Affirmative, negative, interrogative. Então, eu tenho lá, I am a doctor. Yes, uma frase afirmativa. Eu sou médico. I am not a doctor. Eu não sou médico. Então, eu tenho a frase negativa, certo? Para essa primeira frase aqui. E qual é a interrogativa para ela? Am I a doctor? Então, eu inverto, como eu expliquei antes para vocês, o pronome com o verbo be, certo? Vamos ver mais um exemplo? You are an engineer. Você é um engenheiro. You are not an engineer. Você não é um engenheiro. Então, na forma negativa, foi acrescentado o not. Aqui nesse exemplo, a forma negativa não está contraída, tá? Mas no exercício que vocês possam fazer, vocês podem usar a forma contraída. Aren't, isn't, tá certo? Ai, prof, mas eu quero deixar para usar assim. Correto também, tá? Are not, ok. E qual é a perguntinha para ela? Are you an engineer? Então, você inverte, certo? O pronome com o verbo be, ok? Então, isso vai acontecer com todos os outros exemplos aqui, tá? Só pra gente finalizar, ok? Então, sexto ano, por hoje, a nossa aulinha vai encerrar por aqui. Aí vocês vão ter alguns exercícios para fazer
tá? Que eu vou deixar disponível na escola e vou deixar disponível no grupo para vocês estarem imprimindo ou quem não puder vir aqui na escola buscar, tá? Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham relembrado o uso e as formas do verbo be e espero vocês o mais breve possível aqui na escola, tá bom? Um grande beijo, até mais!